Olá, que Deus abençoe vocês. Nós estamos com mais um vídeo da Escola de Ministros. Estamos aqui com o tema Ministérios e Cargos na Igreja. São parte 1 e parte 2, tá? Mas a princípio nós vamos entender as chamadas, Efésios 4, 11 e 12, de uns para apóstolos, né, outros para profetas, outros evangelistas, pastores e mestres, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço da edificação do corpo de Cristo. Então não tem nenhum outro motivo a não ser a edificação, o aperfeiçoamento dos santos, tá? E que o corpo de Cristo cresça, tá bom? Gente, aqui no curso nós falamos a diferença do apóstolo da época da antiga aliança, o da nova aliança, porque há uma polêmica de gente que diz que não existe apóstolo. Existe sim. O que não existe é que muita gente se nomenclatura um apóstolo sem ser, porque tem os sinais para isso, tá? Aqui no texto nós temos apóstolos neotestamentários, né? que são os apóstolos, e também os apóstolos pós-neotestamentários, que são, eu falo dos 12, né? E ali que andaram com Jesus, e os que foram levantados depois, né, de Cristo já ser ressurreto, assunto aos céus, né, e ter derramado o id ali, nós temos em Atos, tá? Nós temos até nome de apóstolos e apóstola mulher também na Bíblia, para os mais conservadores, tá bom? E nós temos que ter compromisso com a Escritura, tá? Acima de tudo. Eu sei que isso é polêmico para alguns, eu sei que a mulher não foi chamada para liderar sem o marido, tá? Mas há exceções no ministério feminino, tá? Há chamadas, e nós temos que entender as exceções, não só as regras, tá bom? Preste atenção nisso. E o material nos fala aqui, ó, os apóstolos que andaram com Jesus, né? Nós temos os que andaram com Jesus e Paulo como um abortivo, aquele que nasceu fora do tempo ali. E nós temos aqui Marcos 3, 16 ao 19, tá? Esses são os apóstolos da primeira aliança. A segunda aliança, da graça aqui, você vai ver a Efésios 4, 11. Apóstolos que foram levantados. E a diferença é o quê? Que os antigos andaram com Jesus, os de agora andam com o Espírito Santo. Então está aqui a prova de que existe, tá? Sim, o apostolado. Eles são a mão de Deus na terra. Eu falo, o apóstolo, ele tem todas as outras unções nele mesmo, né? O profeta que aponta, né? Assim diz o Senhor. Temos evangelista, o dedo médio aí, que vai dos lugares mais longes em busca de almas. Nós temos aqui o dedo anelar, que equilibra, que é o pastor que equilibra um pouco das funções também nele mesmo. E temos o dedo midinho, que vai lá no fundo tirar ali a revelação, que os outros dedos, se fossem, sujariam a superfície e ninguém entenderia a palavra, que são os mestres, tá? Então, essas são as bases, tá? E aqui a gente fala sobre eles. Tem o presbítero, que é um pastor mais velho, digno de dupla honra por causa da sua experiência de vida, tá bom? É importante você saber disso aí, tá bom? Que os presbíteros são pastores também. Os termos gregos aí, poimen, e hebraicos, né? Episcopos, tudo se refere a pastor de ovelhas mesmo, aqueles que presidem, são os dispenseiros de Deus, são aqueles que dão conta do rebanho, tá? São aqueles que ensinam a sã doutrina, que devem ser maridos de uma só mulher, hospitaleiros, não dado ao vinho, não espancador, né? Honesto, bom testemunho para os de dentro e para os de fora, enfim, aqueles que têm a qualificação moral para o ministério, né? Que tenham sua casa em disciplina, né? Em exemplo, para poder exercer o ministério da igreja. Tá? Temos os diáconos, que começou com serviço de obras sociais e hoje é um serviço dentro da igreja, tá bom? Temos os obreiros em geral, não é um cargo bíblico, mas todos nós somos obreiros, cooperadores, enfim, mas as igrejas colocam esse nome para separar uma classe de cargo, tá bom? Nós falamos isso no material. Gente, líderes de mocidade, a gente fala muito bem aqui que o líder de mocidade não é um pequeno pastor, ele não pode sair fazendo o que ele quer, ele tem a quem responder, ele tem que ter muito cuidado com sua postura, se ele é homem, com o seu trato com as mulheres, se é mulher, o seu trato com os homens, para não gerar problemas aí nessa idade de hormônios, de muitas tentações, muitas ansiedades, entendeu?
e temos os requisitos para eles. Os líderes de ciclo de oração que foram levantados porque as pessoas pararam de orar. A igreja antes orava, depois ficou só para algumas mulheres, e aí virou um departamento importantíssimo, tá? Temos a qualidade daqueles que estão no ciclo de oração também. Todos temos aqui as qualidades morais bíblicas no material, tá? O exemplo na piedade, oração, conhecimento, obediência, espiritualidade. Os levitas, que a gente chama assim, né, com pseudônimo, porque levita quem é da tribo de Levi, mas como eles receberam o ofício de Leviel, né, Leviel, propriedade de Deus, eles viviam para Deus, pintar o templo, varrer, limpar, trocar os utensílios de lugar, cantar, pregar, ser sacerdote. Então, como eles viviam para o templo, a gente fala hoje das pessoas que são chamadas para viver da obra integralmente, como muitos pastores, muitos líderes, tá? Que é como se fossem os levitas, mas como a igreja é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, em Cristo, é universal, não é exclusivo só a nação, então a gente não é levita, mas é como se fossem os levitas, tá? Para de pensar que levita é quem toca. Tem muita gente que toca e não tem vida com Deus, não lava uma louça em casa. Levita, ele tem uma vida de serviço, ele é servo para Deus, tá? Não quer dizer que é tocador e cantor, não. Isso aí são dons e alguns dos ofícios daqueles que têm um ministério aí levítico, tá? Que tinham na Bíblia, que hoje na igreja também tem esse trabalho. Temos aqui também as orientações para esses levitas. Temos os devocionais. Muita coisa boa aqui no material, tá? Que Deus te abençoe, até a próxima oportunidade. Beijo no coração.